Olá a todos, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço fica na Rua Arnaldo Maggini Caro, número 1370, bairro Campo Grande, Zona Sul da cidade de São Paulo. É sempre uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo ou doutrina espírita. Se você tem interesse em conhecer a doutrina espírita, fique conosco. Hoje nós vamos iniciar o capítulo número 9, itens de 1 a 4, injúrias e violência. Mas vamos, a partir desse momento, nos harmonizarmos para que essa reflexão nos traga muita paz, muito entendimento. Vamos nos desligando das nossas preocupações terrenas. Agora é o momento do nosso descanso, um descanso com Jesus. É a hora do nosso refazimento, restaurando as nossas energias e nos conectando com Deus, nosso Pai e Criador, com Jesus, nosso Divino Mestre. Vamos aqui descansar das nossas lutas terrenas e pedir ao Pai que possamos ser instrumentos de sua paz, agradecendo por mais esse estudo. Então vamos vibrando pela paz do mundo, essa paz que se faz cada vez mais urgente e necessária. Pedimos também por todos os enfermos e por todos aqueles que estão passando por grandes provações. Vibramos também por todos os idosos, crianças e animais abandonados. E assim também vamos orar pelas suas intenções. Vamos juntos orar a prece que Jesus nos ensinou, com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente do mal que ainda habita em nós. Que assim seja. Bem, este capítulo que nós vamos iniciar hoje, ele fala da importância da mansidão, da paciência. Você é uma pessoa paciente? Pois é, essa vai ser a nossa reflexão,
a nossa viagem interior. Ele fala da gentileza, da paciência que temos que ter com os nossos relacionamentos para o nosso próprio progresso espiritual. Jesus aqui condena a cólera, a violência, o orgulho e ensina que a nossa força está no nosso controle emocional, na resiliência e na prática da caridade. Silenciar diante da ofensa recebida é fundamental e envolver essa ofensa no algodão da caridade. Relevar é o aprendizado do perdão, de deixar para lá e seguir em frente. No item número 1, Jesus nos fala: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Então, felizes aqueles que cultivam a calma e a paciência. Nós estamos vivendo num mundo onde tem muitos conflitos sociais, guerras, destruição, e quem quiser se aprofundar mais pode ler no Livro dos Espíritos as leis morais, é o capítulo 6. Ali, a lei de destruição nos fala desses tópicos, dos flagelos destruidores, das guerras, da prática da crueldade. Então, quem puder, leia com calma esses tópicos para ter um maior entendimento. E muitos irmãos questionam por que Deus permite que essas guerras, essas crueldades aconteçam. Bom, para entender, temos que lembrar que Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio. E essas barbáries que acontecem são resultado do mau uso desse livre-arbítrio, que nos faz ter um apego material às coisas, às pessoas, os ciúmes, as paixões, o orgulho, o egoísmo, a arrogância, os vícios. Tudo isso traz para o ser humano uma insanidade, né? O fato é que Deus é o nosso Pai, que nos criou para a felicidade e para a perfeição. Deus não criou ninguém para ser assassino, desonesto, violento, nada disso. Nós que nos desviamos do caminho do bem e nos afastamos de Deus. Nós nos perdemos no caminho. No Livro dos Espíritos, na questão 742, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual é a causa que leva o homem para a guerra? E a espiritualidade responde: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra é para eles um estado normal. Mas à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe
humanidade, ou seja, fazendo com que os alimentos cheguem até a população, o socorro médico, através das organizações humanitárias, como, por exemplo, a Cruz Vermelha. Conforme a humanidade for progredindo, as guerras vão deixando de acontecer. E no item número 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Quer dizer que Jesus nos convida para sermos pacificadores, para agirmos. E aí podemos lembrar de Mahatma Gandhi, que foi um grande pacificador que conseguiu a independência de seu país, a Índia, sem nenhuma violência. Ele foi um grande líder pacifista e ele diz para nós o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então a mudança tem que ser em nós, dentro de nós. Vamos praticar a paciência, vamos praticar o perdão para sermos instrumentos da paz. Continuando aqui o nosso texto, todos aqueles que se esforçam para apaziguar, mediar conflitos, harmonizar os ambientes, são trabalhadores da paz. Eles trazem a calma, a luz, a esperança, priorizam o diálogo que traz a paz, entendimento. Essa é a tarefa de nós cristãos, essa é a tarefa de nós espíritas, né? Manter a calma não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. A pessoa que é pacificadora tem uma grande força moral. E todos os dias surgem situações no nosso cotidiano que nos tiram a paz, a calma, mas é preciso lembrar desse ensinamento do Divino Mestre. No trânsito, na família, no trabalho, na escola, sempre teremos um desafeto, uma pessoa mais difícil de lidar, e aí estará a oportunidade de praticarmos a calma, a paciência, inclusive na maneira como nós conversamos e ouvimos. Será que nós temos paciência para ouvir o próximo? E assim nós vamos mantendo a alegria, a harmonia. O pacificador é aquele que no momento tenso acalma, trazendo as pessoas para raciocinar com bom senso. É fundamental que sejamos todos nós pacificadores, a começar pela nossa casa, apaziguando, conciliando, mediando os conflitos, fazendo uma reunião de família, desligando a TV, os celulares, conversando, né? É na família que está a nossa maior missão, porque ali residem conosco espíritos que já estão convivendo conosco há diversas encarnações e estamos juntos ali mais uma vez na oportunidade abençoada do reajuste,
para resolvermos essas pendências do nosso passado. Podemos conviver com paz, com alegria, respeitando as opiniões que são diferentes das nossas. E no item número 3, Jesus nos fala aqui sobre a lei mosaica, né? Que não devemos matar, mas Jesus vai muito mais além. Ele fala que nós não devemos nem ofender as pessoas, que a nossa convivência deve ser amorosa, caridosa, compreensiva, e o Divino Mestre é a nossa referência, e ele nos ensinou que nós devemos tratar o próximo como nós gostamos de sermos tratados. Seguindo essa diretriz, estaremos sempre levando a paz, o amor, por onde formos. Jesus também nos alerta que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e caridade, que deve regular todas as nossas relações entre nós e o próximo, mantendo a união e a concórdia. Então, prestemos atenção às palavras, porque elas têm energia, né? Quando nós falamos coisas no dia a dia, muitas vezes sem pensar, nós machucamos aqueles que convivem conosco. Essas palavras são como flechadas, muito dolorosas, e muitas vezes o que falamos causa um estrago tão grande que não vamos ter como reparar, não terá volta. E o respeito e o perdão devem pautar todas as nossas atitudes. Praticando esses ensinamentos de Jesus com perseverança, nós vamos colher a felicidade interior, que vai nos trazer a paz de espírito. Lembremos que a paciência, gente, é uma virtude que todos nós podemos cultivar. E é para isso, para isso nós precisamos cuidar do pensamento. Já vimos anteriormente que o pensamento é uma energia, e através dos pensamentos edificantes, através da prece, a prece é fundamental porque ela é nossa conexão com Jesus, que nós vamos nos fortalecer, né? A prece vai nos trazer intuições para as nossas questões diárias. Nós vamos assim conseguindo cultivar essa virtude da paciência. Outra ferramenta que é fundamental é o Evangelho do Lar, que é o estudo do Evangelho de Jesus para harmonizar e proteger a nossa casa. E lembrar que Deus sabe de todas as nossas necessidades. É preciso que tenhamos humildade e aceitação, que nós não estamos no controle de tudo e que tenhamos essa resignação diante das coisas que nós não podemos mudar. Mas isso não significa ficar de braços cruzados. Nós vamos fazer a nossa parte, trabalhar no bem, seguir aqui o conselho de Gandhi, né? Que sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. E vamos confiar no Pai Celestial, lembrar que Deus está no comando e que tudo que acontece são oportunidades para a nossa evolução espiritual.
mesmo quando estamos ali no mar revolto, no meio de uma tempestade da vida. Tenhamos sempre muita paciência e esperança. Se hoje nós estamos passando pelo sofrimento, a divina providência vai nos socorrer e amanhã será um novo dia. E só para completar aqui, no item número 5, Jesus nos convida para renunciarmos os bens terrenos, prometendo para nós os bens do céu. E ao esperar os bens do céu, o ser humano necessita dos bens da terra para viver. O que o Mestre recomenda é que não se dê a estes últimos mais importância que os primeiros, porque muitas vezes a gente prioriza, né, a nossa vida material, a nossa demanda material, em vez do espiritual. E é preciso lembrar, nos conscientizarmos que nós somos espíritos imortais que agora estamos aqui encarnados. Se você colocar a sua felicidade nas mãos de bens materiais ou de pessoas, a frustração será imensa, porque é uma ilusão. Nós devemos priorizar a nossa vida espiritual para chegarmos bem quando nós fizermos a nossa passagem para o plano espiritual. Lembrar que nós não vamos ficar aqui para sempre. E aí, para quem ainda não leu ou não assistiu o filme, eu recomendo o livro de André Luiz, Nosso Lar. O André Luiz é o nosso repórter do além-túmulo e conta tudinho o que aconteceu com ele, com a vida dele, depois que ele morreu. Porque o que morreu foi somente o corpo. É uma leitura que vale a pena ser lida e relida. E vamos também lembrar que o mundo nos pressiona, né? O mundo valoriza muito o ter em detrimento do ser. E aí é preciso que nós tenhamos consciência disso. O que nós queremos para a nossa vida? E para encerrar, nós vamos fazer um resumo do nosso estudo de hoje. E esse resumo, gente, está na prece de São Francisco de Assis. A prece, a oração de São Francisco, é um verdadeiro passo a passo, um roteiro para a nossa vida. Então vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar
do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, que possamos todos nós sermos instrumentos da paz do Cristo, pacificadores. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço de muita paz e muito obrigada.